num clima meio tenso, né? Difícil gravar um vídeo desse, né? Mais uma partida decepcionante. O que eu vou falar para vocês, Peixão? O que vocês já sabem, o que todos nós sabemos, que é deprimente, que é enfurecedor, que é de quebrar o coração, é de quebrar o coração o que estão fazendo com o nosso Santos. E sabe pro lado de quem que essa corda vai estourar? Para um dos menores culpados. Tem culpa? Tem, e bastante, mas dentro do cenário é um dos menores culpados. Esse que nós vamos agora ouvir a coletiva juntos, e o que talvez possa ser a sua última coletiva, não duvido nada dessa diretoria, ou talvez a penúltima, dependendo do resultado do próximo jogo. Então, sejam muito bem-vindos a mais um pós-coletiva do Voivoda com o Veio Peixão. Antes da gente falar, né, a respeito da coletiva, assistir a coletiva aqui do Voivoda, né, e enfim, só acho importante pontuar algumas coisas, Peixão, porque realmente, poxa, que situação sabe, o Santos, cara, tem acabado, assim, sabe, com um pouco de tempo de lazer que eu tenho, sabe, com um pouco de tempo para descansar a cabeça, e eu sei que muitos de vocês passam pelo mesmo. Como eu já disse para vocês, né, eu tenho o meu trabalho aqui no Vem Peixão, mas eu também tenho um outro trabalho, eu também tenho uma outra empresa, e misturando os dois, né, isso me toma muito tempo do meu dia. E eu tenho pouquíssimas horas do meu dia de tempo livre, sabe? Um tempo para eu descansar minha cabeça, para eu poder estar renovado pro dia seguinte, sabe? São 11 horas da noite, estou gravando vídeo aqui para vocês. Antes de dormir, eu vou ter o quê? Uma horinha ali para assistir uma série que eu gosto, Mas como que descansa? O Santos faz mal pra gente. Isso já é de anos. Gente, isso não é normal. A gente não aguenta mais. Pô, estraga a nossa noite, estraga o nosso dia. A gente fica estressado, a gente fica triste. Acorda estressado pro dia seguinte. E por que eu digo tudo isso? Porque agora a gente vai ouvir um cara que, gente, perto do panorama que o Santos está hoje, ele quase não tem culpa. Seus Peixão, se perguntem isso. Desde 2019, que foi o último ano que o Santos e o Santista teve o mínimo de esperança, né, que foi minimamente bom para o Santista, mudou absolutamente tudo. Mudou técnico diversas vezes. Jogadores, reclamava de técnico, mudava. Reclamava de jogadores, mudava a rodo. Comissão técnica, a rodo. Departamento médico, preparador de goleiro, porque era sempre esse o problema. Mas, seus Peixão, vocês acham normal, depois de tantos anos, em tese, os problemas, a gente está sempre resolvendo, trocando, mudando, evoluindo, e não resolveu efetivamente o problema do clube? Então, será que realmente era técnico? Será que realmente eram jogadores? Gente, passou muito bagre no Santos nesses últimos anos, a gente sabe. Mas passou muito jogador bom também, pô. Não assim a rodo, até porque era 2, 3 jogadores bons por temporada, mas passaram jogadores bons. O Santos já teve elencos mais ou menos competitivos. Já passaram treinadores bons. Mas nada disso resolveu. Não vai ser agora que vai resolver. E o que não mudou nesses anos todos? Belmirolândia. Não mudou, continua lá e rindo da nossa cara, rindo, felizaços, porque colocam a gente contra todo mundo, contra técnico, comissão técnica, comissão médica, jogadores, roupeiro, cozinheiro, até gari que faz limpeza, todo mundo. Colocam a gente contra remando na Vila Belmiro, contra construir estádio no Santos, tudo é motivo de culpa, tudo tá errado. Menos a diretoria, menos a Belmirolândia, é isso que eles fazem. Eles colocam o nosso alvo em qualquer coisa que não seja deles, e eles estão lá rindo. E agora a gente vai ouvir o cara que menos tem culpa disso. Escrevam o que eu tô falando. Se a Belmirolândia não sair e tirar o Voivoda, porque se eles não saírem, eles vão tirar, porque o Voivoda não vai conseguir os resultados que o Santos precisa com esse elenco.
não vai adiantar nada. A situação vai ficar ainda pior. Então, ouçam a entrevista do Vojvoda com a cabeça um pouco mais aberta, principalmente vocês que acham que a culpa de tudo isso é do Vojvoda. Tem suas teimosias? Tem, e me irrita às vezes. Mas assim como todos os técnicos têm. Demorou para mexer hoje, é foda, mas o Santos não tem elenco. O Santos tá nojento o elenco. É difícil. Elenco muito inferior ao do São Paulo, que não é nada demais. Então, abram a cabeça e vamos ouvir o técnico. É óbvio que ele não vai poder dizer coisas diretas, mas vamos prestar atenção nas entrelinhas. Vamos prestar atenção no ambiente. Beleza? Sobre o jogo, eu queria que você pudesse comentar da escolha tática por jogar com o Gabriel Menino aberto na direita, com o Barreal aberto na esquerda, se isso de alguma maneira não prejudicou o meio, um armador por ali, enfim, eu queria a sua opinião sobre isso, sua análise. E se, de alguma maneira, pelos protestos da torcida terem sido claramente relacionados diretamente à diretoria e jamais a você, se você sente mais confiança no cargo, até pela questão da reunião que teve entre ontem e hoje, não sei se foi ontem, se foi hoje, de você com o elenco, se isso te deu confiança da sua permanência, mesmo não vencendo o jogo. Bueno, boa noite. En cuanto a análisis de juego, un juego brigado, disputado de Serie A, con un Chimi como San Pablo, que ya conocíamos de hace 2 o 3 días que habíamos jugado contra ellos también. Acho que fue una partida equilibrada de parte nosa, donde o dados estadísticos também que marcam a tendência de futebol. Eu sei que muita gente vai ficar puto dele falar dessa questão de equilíbrio. Gente, só coloquem uma coisa na cabeça. O São Paulo tem mais elenco do que o Santos. É triste falar isso, porque o elenco, gente, convenhamos, o elenco do São Paulo também não é grandes coisas, mas é mais elenco do que o Santos. E o Santos, com um elenco inferior, compensou em partes, né? Mas na correria, na força de vontade, né? Então foi equilibrado, conseguiu o empate, sendo que foi para um jogo com um elenco muito inferior. Então não é absurdo falar que foi equilibrado. Equilibrado foi, as chances foram parecidas, né? Enfim. Mas tem que ser levado isso em consideração. Foram muito igualados en pose de bola, acho que tivemos mais finalizações que adversário, conseguimos abrir o placar, ahí es algo para mejorar, entonces en ese momento, acho que fue entre el minuto 15 que les hicieron unas mudanzas, entró Lucas Moura, Luciano, tenían 2 atacantes fuertes en el juego aéreo. Yo estaba pensando en alguna mudanza de parte nosa también defensiva, porque un momento que precisamos o puntos, ¿sí? Más iban 15 minutos, estábamos jugando aquí en la Vila, y bueno, en ese momento o recibimos o empate. En resumo, un juego de Serie A muy disputado, ¿sí? Muy disputado. Acho que hicimos una boa primera parte, una segunda parte donde fue también igualada, mas gusté más de la primera parte que de la segunda. En cuanto a los disposicionamientos, a la disposición táctica de Ochimi, teníamos un doble volante, Menino también es un volante más, equilibrar eso, también con un sistema de San Pablo que juega con una línea de 3, con 2 alas y 3 no medio, entonces yo quería eso. Con Menino equilibrar, con Barreal ter un poco más de jogo en ese sector y con Gabriel flutuando y con la profundidad de Rony. ¿Sí? O que ele basicamente fez é como se fosse um 4-4-2, é o que eu falo, ele varia bastante aquele 4-2-3-1, né? Então, só que eu particularmente não gostei para esse jogo, eu acho que foi uma escolha infeliz para o modelo que estava o jogo hoje. Hoje, para o Santos, teria sido muito mais interessante um 4-2-3-1, até para atacar as costas dos alas do São Paulo, né? Então, com um 4-4-2 é isso. Ficou o Gabriel Menino jogando aberto, enquanto ficou o Barreal também do outro lado jogando aberto. Então, o Gabriel Menino não dá a profundidade, né, necessária ali, e a velocidade, né, o 1 contra 1 necessário para estar jogando ali aberto pela direita. O Barreal fica muito isolado para jogar com o Escobar pela esquerda. E aí fica o Rony e o Gabigol, que até tentam ali sair da área, mas ficam perdidos ali no meio do meio de campo, ali entre, né, o meio de campo povoado do São Paulo e os 3 zagueiros. Então, para mim, foi infeliz. Então, é teimoso. Tem coisa assim, tem culpa assim também, o Vojvoda. Mas, gente, é isso que é o problema de ter um elenco curtíssimo. Você não tem muitas opções.
Você tem que trabalhar com o que você tem, né? Então, complicado, mas realmente foi uma boa pergunta, porque não foi uma escolha feliz do Vojvoda, né? A la reunión, bueno, son coisas internas que eu, como treinador, sento a veces la necesidad de unir o clube, principalmente a jogadores y a toda la gente que trabaja en o día a día. El clube tiene que estar unido, ¿sí? En cuanto le respondo la tercera pregunta que vos hizo de análisis, hizo de la reunión y bueno, y la protesta. Eu, cuando llegué aquí, eu llegué con el presidente, ¿sí? Con Alexandre Matos. Ellos fueron, o que eu tenía, no sé si había tenido son un mes o menos bueno, de mi salida de Fortaleza y no pensaba en trabajar tan pronto, mas ellos mostraron, ¿sí? La seriedad que querían un Santos que se posicione de una manera estable, porque lembrar también que o Santos en los últimos años también no ha estado brigando acima en la tabla. Entonces, ellos quisieron o falaron conmigo para eso también. Bueno, precisamos resultados, estamos en una situación muy complicada, mas también o precisamos ordenar o clube. Yo veo en ellos ese compromiso y esa seriedad también. Después son resultados de fútbol. Bueno, es así, más un orden económico, una credibilidad de afuera también. Cuando falo de eso, bueno, hay que conseguir, y eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, vamos a ser honestos, sinceros. Eu trabajo todo día y veo eso también de ellos, que cometen errores, deben cometer errores como lo cometo eu, como lo debe cometer vocês y todos. Mas tenemos que estar juntos. En la reunión esa, para simplificar, também é isso, estar juntos. Peixão, o que ele vai falar? O emprego do cara já tá na corda bamba. Você acha que eles vão falar mal da diretoria? E essa parte que a diretoria veio com ele, né? Foi honesta, transparente quanto à questão da situação do clube, o que esperavam dele. Eu não duvido, porque os caras estavam desesperados, né? O que eu duvido é que ele realmente esteja sendo sincero, sabe? Quanto a essa questão de que trabalham pra caramba e de que estão todos juntos, e a verdade é que ele deve se sentir um idiota, ele deve se sentir abandonado. Ele é conhecido por ser um técnico muito discreto, é nítido que ele não enche o saco da diretoria, ele pede algumas coisas pontuais, e aí quando pede reforços pontuais, que eu concordo inclusive com os reforços que ele pede, que foi o caso do Pipe Loyola, o número 8, né, que faria uma diferença absurda nesse time, mas absurda nesse time, jogando junto com o Arão, gente, mas, era, caralho, eu falei igual aqueles caras da Faria Lima agora, foi foda, mas ele não vai, sabe, expor isso da diretoria, mas aí você vê, ele fala, a diretoria comete erros, deve cometer erros, assim como eu cometo, assim. Então você vê que ele dá indícios. É basicamente, gente, pelo amor de Deus, socorro, tira esses caras daqui. Gente, até a gestão do Fortaleza é mais profissional do que o do Santos. O Vojvoda tá acostumado com uma gestão mais profissional do que essa. Vocês acham mesmo que ele tá satisfeito com o trabalho dessa diretoria? Mas ele vai falar o quê? Ele é empregado, pô. No estamos en un momento para empezar a dividir. No hay que dividir. Bueno, hay que sumar. Y bueno, es eso. Correto, está tentando agregar, está fazendo o papel dele. Me cuesta, ¿me entiendes? A mí me gusta la vila del apoyo, la vila, que yo tengo que responder a la vila también, al torcedor. Yo comprendo, torcedor quiere disfrutar también, y sí, porque bueno, más... Fuchibol está muy igualado, la parte económica juega una fase muy importante en fútbol brasileño, y bueno, también es conseguir eso, ¿sí? Lo que digo de verdad, lo que veo dentro de OCT, ¿sí? Bueno, las cosas están mejorando poco a poco, y el que trabaja ahí, por eso yo falé con todos, bueno, precisamos isso. E, bueno, sabemos que há ruído. Gente, um ponto assim, e eu vou dar a minha opinião, tá? Vocês não precisam vir bravo, quem não concordar, deem a opinião de vocês também, e a gente debate em cima disso.
Mas eu não duvido que ele esteja falando a verdade. Eu acho que internamente deve haver pequenas mudanças dentro do núcleo deles, que são jogadores, comissão técnica, coisa que esses caras, a diretoria, eles não fazem parte. Saem foto, caramba, mas não fazem parte. Eu não duvido. Eu acho que vai melhorar um pouquinho, né? O pessoal deve estar animado com a volta do Neymar. Neymar, né, nos bastidores, falando que vai ser o ano dele. É óbvio que isso passa um pouco de confiança. É óbvio que talvez, sabe, eles vejam mudanças graduais ali no... Mas é óbvio que isso está longe de resolver o problema do Santos. É óbvio que isso não vai ser suficiente. Então eu não acho que ele esteja falando mentira. Só que vocês entendem, ele tem que se limitar a falar ao que está dentro do controle dele, da comissão técnica dele, que é conviver com aqueles jogadores. Que é você ter um jogador de nível, né, um jogador nota 10, e aí você tem ali um 8 e do nada você tem um 2, você tem um 1, você tem um menos 10. Então é se tentar fazer, cara, um mínimo de um trabalho com essa loucura, com essa invariável que é o time do Santos. Mas que, pouco a pouco, os jogadores recuperando suas condições físicas, porque tem isso também, gente, é pré-temporada e o nosso elenco é curtíssimo. E aí não está entrosado também. Então pode ser que esteja melhorando um pouquinho, pode ser que melhore um pouco, mas não vai ser suficiente. Ruidos fora, hay protestas fora, mas si llevamos todas esas protestas de fora para adentro, no sé si ayuda. ¿Sí? Hacer autocrítica, falé con jugadores, falamos con el presidente, con Matos, bueno, hacer una autocrítica como pessoas razonables, ¿me entiendes? Que piensan, bueno, a ver, ¿en qué estamos fallando? A ver, pero ¿en qué estamos fallando este año o en qué está fallando Santos en los últimos años? Entonces, eso también hay que hacerlo. Mas eu posso falar y vos también, eu comprendo que vos, profesor, deja de falar de eso y consigue resultados. ¿Sí? Bueno, más los resultados vienen también con un trabajo, con una organización, con una credibilidad. ¿Sí? Eso a mi manera de ver, tiene que ser así. ¿Sí? Después comprendo, torcedor, comprendo la pasión, comprendo las protestas. O problema é que ele tem que defender a diretoria com mais fogo, me entende? Como, bueno, é isso, e vamos a recuperar. E se ele tivesse perdido hoje, eu não tenho dúvida que ele já teria sido mandado embora. Isso é foda, né? Isso é, cara, é uma politicagem do caralho. A chamar novamente ao torcedor, ¿sí? Para sentir o apoio deles também. Oi, Roda. Tá Tudo bem? Boa noite. Pedro La Rocca, Energia 97 FM. Queria aproveitar esse trecho final da tua resposta sobre resultados. Nesses primeiros 8 jogos do ano, você não tem repetido muitas escalações, muito pelo contrário, tem feito muitas mudanças. Sim. Hoje foram 5 em relação ao clássico do final de semana. E você citou até no começo da resposta em relação à análise, a pergunta do colega, sobre que depois das mudanças que o Crespo fez, né, desfez a linha... Já pensou ele solta? Lógico, só tem o Bagre nessa porra de time, ia ser heróico. De 3 zagueiros, reforçou mais o meio campo, foi quando o Santos começou a ter mais dificuldade. Minha pergunta é a seguinte, você entende que hoje, se tratando de mercado, há necessidade de a contratação de novos jogadores para o meio de campo, que na minha visão é o setor que hoje tem mais dificuldade? Bueno, o diretoria está trabalhando nisso, junto com comissão técnica. Eu, como comissão, estou muito também enfocado no dia a dia, jogando cada 3 dias, mas estamos trabalhando nisso. Agora, precisamos um elenco amplio para Brasileirao, Sul-Americana, bueno, ahora está Paulistao, Copa Brasil, sabemos, o dificultades o calendario. Sabemos que tenemos jugadores, bueno, que no estaban disponibles hoy, que son jugadores importantes. Uno de ellos corresponde también a un medio campo. Hoy recuperamos a Bontempo. Vamos a recuperar pronto a Neymar, que es nuestra bandera, y precisamos todo de él. Estamos recuperando a Tassiano, entonces, hoy, bueno, recuperamos a algunos jugadores, mas estamos continuamente atentos. Olhem essas frases. Um técnico que está falando, olha, pô, as coisas podem melhorar, estamos recuperando tais jogadores. Bom tempo, gente, bom tempo. É um bom jogador, né? Tem tudo para ser um bom jogador, mas ainda
Não é um jogador que muda o patamar de um time. Não é um jogador que sabe, tá pronto, que vai entrar e fazer a diferença. Pode ser que aconteça, mas o mais provável é que não. O Neymar, hoje, é óbvio que faz diferença, mas também não é o salvador da pátria. E aí fala, recuperamos o Tassiano. Gente, desde quando isso é reforço, mas é as opções que o cara tem. Vocês entendem como que o buraco é muito fundo? É foda, meu parceiro. Igual tropa de elite, o sistema é foda, meu parceiro. Ainda. Mercado, ¿sí? Más el mercado no es fácil tampoco, ¿sí? Eu sé que el nombre Santos, ¿sí? El nombre, y vos con una ligación, mire, eu ligo desde Santos, quiere venir, ¿me entiendes? Y eso acontecía, no sé, en 15 años atrás, sí, vos para Santos, ¿por qué Santos? Ahora hay otras concurrencias, ¿sí? Entonces, o Santos continúa siendo... A mí, cuando ligaron conmigo, también digo, es Santo, el escudo, es todo lo que... Mas hay otras cosas también. Y vamos a ser realistas en eso. Cara, isso é legal do Vojvoda, é isso que vocês têm que prestar atenção, seus peixão. Teve alguma coletiva dele também que eu elogiei isso nele. Que ele fala, gente, o Santos já foi gigante lá atrás, amigão. Futebol mudou, outros clubes ganharam protagonismo, outros clubes ganharam os mesmos títulos. E ele fala isso agora, parabéns, Vojvoda, é isso. E é isso que eu falo, gente, é óbvio que ele não vai vir aqui esculachar, mas ele solta essas, ele mostra para nós torcedores que ele também enxerga parecido, que ele sabe também onde está o problema. Amigão, o Santos, antes você ligava que é o jeito que esse Marcelo Teixeira, seu Marcelinho, seu Alexandre Matos, acha que vai resolver. É o Santos. Os caras falam, foda-se. Tem o Santos, tem o Palmeiras, tem o Flamengo. É óbvio que a gente sabe que o Santos é maior do que tudo isso. Mas, peixão, hoje o futebol é dinheiro, hoje o futebol é status, é ganhar o troféu. O Santos não oferece nada disso para eles. Então, parabéns, Vojvoda. Sí, o jogador dice, bueno, es Santos, sí, es Santos, es un club grande, mas eu estoy aquí en un club que eu ganho este dinheiro e não é tão fácil essas negociações. Vojvoda, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Queria te fazer duas em uma. A primeira, sobre a questão de finalização, né? A gente tem percebido que o Santos tem tido essa dificuldade de finalizar no alvo. Hoje finalizou pouco também, fiquei com essa impressão, queria saber se isso também você tem essa percepção e o que dá para fazer para melhorar. A segunda pergunta, domingo, Santos e Noroeste, penúltima rodada da primeira fase. Você estava falando agora do escudo da marca do Santos, né? O Santos chega numa condição que preocupa. É vexatório imaginar o Santos que num campeonato de 16 times, o Santos está brigando para não cair no Paulista. Vergonhoso. Qual vai ser a preparação e de que maneira você pretende preparar o seu time para esse jogo que é tão importante para o momento que o Santos vive lá em Bauru? Exato. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a las finalizaciones, es verdad, mas hoy o melhoramos con respecto a la partida pasada, mas en la preleção y o análisis que hice de la partida con San Pablo pasada, eu falei con jugadores y con mi comisión técnica tenemos que encontrar una regularidad en esas finalizaciones. Año pasado estábamos en una media de entre 12, 15, 18 finalizaciones, ¿sí? Era más o faltaba la efectividad. Con Chapecoense tivemos, no sé si, muchas finalizaciones, después vayamos mucho con San Pablo. Hoje tivemos, acho que más finalizaciones que É bom San ele Pablo, que ele tem mas essa consciência, não chegamos rapaziada. Ele sabe. a esse promedio. Então, Ele sabe de tudo isso, rapaziada. O Santos não tem constância. O Santos, os jogadores não têm físico. Tem muito jogador aposentado no Santos. Por isso que é tão variável. Vocês acham que essa variação de desempenho do Santos é por conta dele? É por conta de jogador que não aguenta. É jogador que não é tão comprometido. E é falta de qualidade, seus peixes. É falta de qualidade. Uno como jogador, o jogadores, ou como time, não podemos jogar nota 10 e depois cair nota 5. Porque la realidad es que después você va a ser siempre este time para qué está, para un nota 10 o para un nota 5. No, este time está para un nota 7, 8, no sé. Entonces, bueno, hay que mantener esa regularidad. Entonces, en cuanto a las finalizaciones, es eso. Mejoramos con respecto a la partida pasada, mas estamos bajo de lo que
nos o pretendemos É isso o lo aí. que mostramos Tem que en reconhecer nuestras mesmo, tem que producciones en falar partidos mesmo. anteriores o año pasado también. En cuanto a, sí, a Bauru, un partido, bueno, importante. Sabemos que es un campeonato diferente en cuanto a Paulistao. Você vivieron mucho más Paulistao que nós. Fue, bueno, o calendario de Paulistao es totalmente diferente. Enfrentamos a 4 clásicos más Bragantino. Entonces, no sé si fue un Paulistao como en otros años. ¿Sí? Você pueden explicar mejor, más la realidad es esa, que tengo que preparar Beno o Yogo, tenemos que preparar todos, o Yogo de próximo domingo, ¿sí? Porque nos jogamos, jogamos mucho y Tá difícil, né, Voivoda? es Sem una elenco. competición que, bueno, que tiene historia aquí en la ciudad y en el estado también. Voivoda, boa noite. Boa Pedro noite. Canha, Casé TV. Todo mundo vivia a expectativa de ver o Neymar retornando a campo hoje. Não aconteceu. Queria saber se você confirma o Neymar para o jogo do domingo e pensando que o objetivo principal de carreira do Neymar nesse momento é a Copa do Mundo, em quanto tempo, acompanhando a evolução física dele, você imagina que ele vai estar 100% para poder voltar à seleção brasileira? Obrigado. Bueno, él está haciendo un periodo de adaptación ahora en el campo de juego, eso es importante, y él ya está treinando con el grupo, y eso es, bueno, es algo que o pretendíamos, ¿sí? Más un jugador como él, que se está preparando para objetivos importantes, ¿sí? Es más, un objetivo va a llevar a conseguir el otro objetivo, ¿sí? Sabemos todo la Copa del Mundo, más él sabe, dice, bueno, si quiero llegar a este objetivo, o primero tengo que pasar por el objetivo de jugar Ben Nos Santos, ¿sí? Y Esperamos que para sim, jugar né? Ben Nos Santos, el objetivo anterior es, bueno, estar Ben, ¿sí? Él está muy enfocado en que cuando él o regrese ao campo, él tiene que estar bien, ¿sí? Entonces estamos todos, principalmente el staff de él, que son gente muy profesional, que conocen a él, porque hace mucho tiempo que trabajan, están con una dedicación plena para que cuando él o pise nuevamente o un gramado de fútbol profesional, ¿sí? O responda como todos esperamos que responda, el Neymar que quiere jugar la Copa del Mundo, ¿sí? Entonces, para eso hay que estar preparado y para eso él es lógico, es también un ser humano, precisa treino, precisa, bueno, luchar ahí en un versus uno durante el treino, y le precisa eso también, ¿sí? Entonces, si yo confirmo o no confirmo, vamos a ir día a día, no vamos a apresurar. Sí, sabemos, y yo soy primero que preciso a él. Y los compañeros también, todo el mundo está precisando a él. Todos nós, volta, Sí, Ney, mas pelo amor de Deus. queremos a velho. él bien, porque si él está bien... Dizem que o homem tá sabemos focado pra caralho, hein? hace una Mas a gente já ouviu diferencia isso outras vezes. importante, como ningún otro jugador lo puede hacer. Voivoda, aqui. Até nisso é difícil criar expectativa com o Santos. Ajuda nós, Ney, pelo amor de Deus. Rafael Brito do Bate-Fundo Esportivo. Voivoda, eu queria falar sobre 2 atletas na partida de hoje. A primeira é pela sua escolha do João Basso na partida de hoje, né? Muito se esperava que talvez poderia ser o Zé Ivaldo por conta do ritmo de jogo. O João já não jogava há muito tempo, queria entender um pouco melhor dessa escolha. E a segunda é, voltando a falar teimosia das de entender, finalizações, né? o Gabigol é um jogador que nos últimos jogos vem participando pouco das jogadas ofensivas, a bola não está chegando para talvez mais oportunidades de finalização por parte do atleta. Queria entender se a sua análise quanto a isso, se é algo que deve ser trabalhado realmente, porque é um jogador que foi contratado para isso, para ter oportunidades para golear, enfim. No, en cuanto a Basso es muy simple, él respondió en cada treino, fue la primera partida conmigo de treinador, ¿sí? Mas él en cada treino se dedicó Pode ser a última como também. se debe dedicar un profesional, y no solamente la dedicación, él respondía en rendimiento, que para mí eso es importante. En cuanto a Gabigol, es una responsabilidad de todos, principalmente de treinador, de jugadores, de crear más finalizaciones, más también del propio jugador. Entonces, es un jugador que, bueno, que confiamos, que ya hizo goles en su regreso a Santos, y que vamos, todo time tem que melhorar para crear más finalizaciones, y él Ele fala 2 coisas importantes. Uma quanto à questão do Basso, né? É difícil entender também essa escolha, né? O Zé Ivaldo, puta, é complicado. É complicado, né? Igual você te perguntar se quer tomar um soco no braço direito ou no esquerdo, né? Porque
os dois são ruins, né? Mas eu não duvido que em treino possa ser diferente. Tem muito leão de treino, rapaziada. E pro treinador que não tem muita opção, vê o cara treinando bem, pô, leva para jogo. Só que é aí que a qualidade técnica, que a experiência, que a putaria, né, fala mais alto, né? E você vê o João Basso, faltou experiência, faltou qualidade técnica de visão de jogo e deixou o cara subir sozinho, é foda. E do Gabigol, que é obrigação do time todo correr, criar chances, mas do próprio jogador tá certo. O Gabigol também tá deixando a desejar na entrega, sabe? Às vezes faz uns passes desleixados. Hoje, inclusive, fez um passe irresponsável, né? Que gerou um lance de perigo pro São Paulo. Então, complicado também, né? El estar perto de esas situaciones de gol. Enfim, não vamos mais ficar aqui sofrendo também. Eu acho que, cara, é uma entrevista de um técnico profissional, de um técnico maduro, de um técnico que tá longe de ser o culpado de tudo isso que tá acontecendo com o Santos. E eu peço, por favor, para que vocês olhem para isso, tá? E gostei, acho que um bom posicionamento, não prometeu nada absurdo, nenhum sonho pro torcedor santista, mas também tentou passar um pouco dentro da medida do possível, de tranquilidade, que, né, pelo menos foi honesto nas respostas. E aí depois eles aparentemente emendam com uma coletiva com o Gabigol, que se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso gravar um react também aí sobre a parte do Gabigol para postar para vocês amanhã. Beleza? Então é isso, peixão. Ajude esses pobres santistas aqui que estão até meia-noite gravando para vocês depois de uma bosta de jogo desse. E deixa o like de vocês, compartilhem, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações e, acima de tudo, seus peixão, eu sempre bato nessa tecla porque vocês nos ajudam muito fazendo isso, que é hypando os nossos vídeos. Assim o YouTube, ele entende que o nosso conteúdo é relevante e leva para mais pessoas. Beleza? É isso, peixão. Eu vou descansar porque o homem aqui já tá inconsolável, tá foda. Noite, seus peixão. O boa vocês já sabem, né? Tamo junto.